A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Boa noite a todos mais uma vez. Gabriela, seja bem-vinda. Vou já passar a palavra para você. Olá, boa noite. Eu sou a Gabriela, né? E hoje eu vou dar continuidade à obra de André Luiz, Sexo e Destino, que foi psicografada pelos médios Valdo Vieira e Francisco Xavier. Hoje nós vamos falar, né, sobre os dois últimos capítulos da segunda parte. Isso aqui é o que eu estou tentando fazer, né, nessa jornada aqui junto com você. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Ao final do capítulo 12, nós vimos que Cláudio Nogueira sofreu um acidente de carro. Cláudio, que inicialmente era vazio de valores espirituais e havia cometido desatinos nessa sua última encarnação. Após o seu atropelamento, ele havia sido socorrido em um hospital terrestre e pela espiritualidade amiga. Permaneceu em coma durante 4 horas, apesar de todo o empenho de Félix, juntamente com os amigos das esferas superiores, que se ergueram em prece com o intuito de retirar Cláudio de seu corpo físico. Essa dificuldade de desligamento dos laços que nos prendem ao corpo físico ocorre por estarmos ligados vibratoriamente ao planeta. Isso por causa da maneira como vivemos no mundo corpóreo, nossos apegos materiais. Cláudio, no momento do seu desencarne, já compreendia sua situação, enxergava seus defeitos e trabalhava para melhorá-los. Ele já havia vivenciado a tristeza e a desesperança durante o acidente sofrido por Marita, sua filha de coração. A tristeza é uma emoção básica que nos faz voltar para dentro e desencadeia um processo refletivo essencial para o nosso crescimento. Mesmo assim, foram necessárias algumas horas e ainda a ajuda de muitos trabalhadores espirituais para sua libertação do corpo físico fosse efetuada. Espíritos evoluídos normalmente são retirados do corpo carnal antes mesmo do incidente que lhes tomam a vida eterna. Às vezes, esses espíritos nem mesmo sentem as dores que lhes são impostas ao corpo durante a morte. Para um espírito preparado, a morte é apenas um momento de libertação, como nos foi relatado no livro Há 2000 anos, quando Lívia é levada juntamente com os outros cristãos para o circo. Quando teve seu espírito liberto, Cláudio foi amparado por Persila, sua mãe, que o conduziu até o local onde ele seria recolhido. Espíritos recém-desencarnados são auxiliados e encaminhados a um pronto-socorro, uma colônia espiritual, onde irão receber os primeiros cuidados até se restabelecerem. Nem sempre o espírito recém-liberto tem consciência imediata de si.
Ele pode ficar por algum tempo perturbado e necessitar de repouso como uma forma de protegê-lo. Mas às vezes o espírito acaba sendo deixado vagando por algum tempo por possuir grandes débitos ou mesmo apegos terrenos, o que torna difícil o seu amparo. Como foi o caso de Enedina, esposa de Pedro Neves, que ao desencarnar havia adquirido tantos débitos que não conseguia sentir a presença do marido que almejava auxiliá-la. Lísias, em Nosso Lar, explica a André Luiz que no desencarne, quando ficamos frente a frente com a nossa própria consciência, podemos seguir resolutos visando ao objetivo essencial da nossa jornada, estacionar e demorar séculos recapitulando as experiências e estacionar no fundo de abismos. Cláudia é recolhido em uma organização assistencial situada no Rio de Janeiro e vinculada ao Almas Irmãs. Podemos ver o cuidado que há em se manter o espírito recém-desencarnado próximo ao local onde ele vivia para receber os primeiros cuidados antes de sua transferência para uma colônia maior como Almas Irmãs. Nessa primeira organização assistencial, Cláudio recebeu toda a amizade e apreço dos espíritos que auxiliaram e intercederam por ele nessa encarnação. Mesmo assim, Cláudio sente-se culpado, sentimento que tende a aprisionar o espírito. Quando nós erramos, devemos identificar o nosso erro, digerir o acontecimento sem culpa. A culpa pode nos paralisar. Devemos nos libertar dos substratos anestesiantes e perturbadores, reciclar nosso subconsciente, preencher nosso espírito de novos elementos com irradiação equilibrada. Paralisados, nós não conseguiremos buscar meios para reparação e libertação. André Luiz, Persília e os demais espíritos que acompanhavam Cláudio mostram a ele que os erros devem ser aproveitados como lições, como auxílio para aprimoramento do espírito. Assim como as árvores que eliminam as folhas secas, e essas folhas servem como adubo para que elas cresçam. E eu acredito que essas folhas secas, esses erros, não precisam estar caindo de nós mesmos. Podem ter sido erros cometidos por um irmão e que nos servirá como adubo para crescermos espiritualmente. Temos uma biografia vasta que nos mostra que há sempre um caminho para o crescimento. Basta estarmos dispostos a aprender. Emmanuel, um espírito tão elevado enquanto Públio Lentulus, teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, mas o fez a escondidas, pois o orgulho presente naquele momento não o deixou reconhecer o Mestre. Mas após várias encarnações, sofrimentos e aprendizado, ele, na introdução do livro Há 2000 anos, nos deixa as seguintes mensagens. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E 1 mês e meio depois, ele envia uma nova mensagem. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja o roteiro para todos. Emmanuel, com os livros que ele conta suas reencarnações, quer que saibamos que ele também teve dolorosas experiências até chegar nos dias de hoje, e que nós não precisamos passar por tanta dor se decidirmos viver no amor. E nós já sabemos que o trabalho é o remédio para as nossas enfermidades. Quantas pessoas, depois de terem passado por dores enormes, encontram no trabalho de auxílio ao próximo o calor que volta a aquecer o coração? Pessoas que conseguem ver na dor do outro sua própria dor, ou até mesmo uma dor maior que a sua. Isso também acontece no plano espiritual. Cláudio, assim como todos nós, possui amigos na instituição de onde ele saiu. Nós também temos os nossos amigos espirituais que torcem e intercedem por nós, mas que por ora não nos lembramos. Mas eles estão diariamente ao nosso lado, tentando nos amparar. Basta darmos uma chance a eles. No caso de Cláudio, notadamente, Félix interferia por ele e por aquelas duas famílias unidas pelo amor e pela dor. Então, Cláudio, mesmo envergonhado das escolhas que havia feito em sua última encarnação, solicita
no seu 4º dia de desencarne, a permissão para que possa continuar auxiliando no crescimento dos seus entes queridos que ainda estavam ligados ao corpo físico. Ele acha a filha Marina e o genro Gilberto novos e ainda havia o sentimento de culpa em relação ao destino de Márcia e Nemésio. Se ele amava de verdade a família terrena, era preciso ter ânimo para ser útil. Ele não queria ser um devedor. Caso seu pedido fosse atendido, ele seria um servo leal. Iria instruir e trabalhar para o crescimento de todos. Durante esse pedido, Cláudio não menciona Marita, talvez por respeito ou descrição. O pedido de Cláudio sensibiliza a todos, pois era visível que ele estava realmente querendo auxiliar a família terrena. Mesmo vendo a pureza desse pedido, não cabia a Persila, André Luiz e os outros ali presentes permitir ou não que Cláudio tivesse a chance de auxiliar a família encarnada. Eles precisavam consultar o parecer dos espíritos superiores. Aqui vemos que também no mundo espiritual existe uma hierarquia que deve ser respeitada. O espírito requerente ou o espírito que será beneficiado com tal concessão deve possuir créditos no mundo espiritual. Há casos em que o espírito desencarnado ainda não está totalmente equilibrado para retornar ao plano terrestre, o que poderia causar uma desarmonia no lar. Ou mesmo os entes queridos não estão preparados para receber uma mensagem ou o auxílio de quem já regressou ao mundo espiritual. Persila, mãe de Cláudio, vai até o Almas Irmãs como mensageira, advogada de seu filho. O pedido de Cláudio para trabalhar em favor da família terrena é acatado, visto que ele já possuía requisitos necessários para começar essa nova jornada. Ele desejava auxiliar, sabia desejar e merecia, possuía vontade ativa, trabalho persistente e tinha merecimento justo. Cláudio consegue 10 anos para trabalhar diretamente com a família encarnada, benefício que seria acompanhado de perto. A Casa de Providência poderia cassar ou prorrogar a licença de Cláudio, caso ele se mostrasse indigno ou digno de tal trabalho. Mas o fato de Cláudio ter despertado antes do desencarne e de estar se mostrando sensibilizado pelo destino de Márcia e Nemésio e dos filhos, de se colocar à disposição para o auxílio espiritual, nada disso o libertou de um futuro julgamento dos atos cometidos na última encarnação. Esse julgamento não é realizado por espíritos superiores que nos apontam o dedo mostrando os nossos defeitos. É um julgamento realizado por nós mesmos ao acessarmos nossa consciência. Ele teria esses 10 anos de trabalho, após esse período seria julgado. Saberia o quanto havia cumprido das provas e ou expiações que lhe foram dadas, né? E quanta mácula havia acumulado nessa última encarnação. Assim, as providências foram tomadas para que Cláudio retornasse a conviver com a família encarnada. Moreira, o antigo obsessor de Cláudio e Marina, também havia evoluído e agora seria arrimo de Cláudio nas tarefas de reajuste. Vimos que Félix, no capítulo 6, pergunta a Neves: quem afirmará que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem, passando a educar os companheiros que o deprimem? E foi exatamente o que nós vimos acontecer. Aqui podemos ver o crescimento espiritual de um encarnado, no caso Cláudio, ajudou no crescimento do desencarnado Moreira. Quantas mudanças ocorreram na casa de Cláudio, quantas almas foram beneficiadas no momento em que apenas um integrante, diante da dor, teve ouvidos para ouvir. Haviam-se passado apenas 6 dias após o desencarne de Cláudio, quando ele e amigos espirituais voltaram ao Flamengo rumo à sua antiga residência. Para se certificarem de que Cláudio achava-se preparado para o reencontro com o antigo lar e a família, os amigos espirituais que o acompanhavam passaram pelo local onde havia acontecido o atropelamento de Cláudio. E Cláudio não sinalizou um mínimo apontamento a respeito do desastre. Ele não quis saber quem foi o causador de sua morte, nem mesmo se lamentou pelo ocorrido. Chegou em sua antiga casa e se isolou no seu antigo aposento, aguardando os primeiros movimentos dos filhos. Ao se reencontrar com Marina, que se mantinha impressa em benefício dele,
Cláudio sentiu a presença de Marita e suplicou a Deus que o mantivesse com as obrigações acima dos caprichos pessoais. Ele sabia que o magnetismo mental poderia movimentar energias não adequadas àquele momento. Solicitou que Marina procurasse Nemésia. Marina, nesse momento, se lembra do pai no leito de morte e do seu pedido que não abandonasse Nemésia. Uma lembrança através da influência de Cláudio, uma inspiração, uma comunicação pelo pensamento. E já no café da manhã, Marina conversa com Gilberto a respeito da visita que deveriam fazer ao sogro. André Luiz, que até então havia socorrido e auxiliado Cláudio, não sabia o que havia ocorrido a Nemédia e resolveu se deslocar até a casa do mesmo para poder se inteirar de tudo e assim poder auxiliar de forma mais efetiva. Ao chegar à casa de Nemésio, André se deparou com o mesmo hemiplégico e afásico, amparado apenas por Amaro, o enfermeiro espiritual que também velava por Beatriz durante sua doença. Nemésio, que já havia culpado Marina por todos os problemas que havia enfrentado na vida, já havia enlouquecido, planejado matá-la atropelada e cometer o suicídio em seguida, quando se deu conta de que atropelou Cláudio e não Marina, entrou em desespero tamanho que seu corpo, que já mostrava sinais de enfermidade, não aguentou e teve um derrame. Félix, ao encontrá-lo nesse estado, próximo ao desencarne, requisitou todos os órgãos de assistência espirituais próximos ao local para realizarem uma intervenção em favor dele. Em todos os locais existem postos de auxílio espiritual para onde os espíritos desencarnados possam ser encaminhados para um primeiro atendimento, aprendizado e atribuições das mais elevadas importâncias. Félix sabia que naqueles momentos finais, presa ao seu próprio corpo, Nemésio poderia ter a chance de analisar melhor seus atos e de se redimir perante aqueles a quem feriu nessa encarnação. Félix suplicava para que Nemésio aproveitasse o benefício da enfermidade antes do desencarne. A dor seria vantajosa para o crescimento espiritual. Teria tempo para meditar sobre seus atos. Se Nemésio desencarnasse de imediato, com a vibração espiritual que tinha naquele momento, o seu ciclo familiar poderia perder a chance de crescimento espiritual. Desencarnado, Nemésio poderia ir para uma faixa vibratória perturbada e talvez ficaria longe dos espíritos com os quais precisava se reajustar. E quantos anos passaria ali, afundado em lama, até que uma nova chance de reencontro para o resgate de dívidas passadas pudesse ocorrer. Por isso, existe a moratória espiritual, que pode ser aplicada a irmãos profundamente endividados. Ela permite que espíritos com débitos graves conquistem, através das experiências do tempo e dedicação renovadora, os recursos evolutivos para poder suportar a passagem pelas inconsequências do passado. A moratória espiritual trata-se de um prolongamento da vida que é concedida a quem esteve prestes a desencarnar. Caso ele desencarnasse naquele momento, poderia ser uma encarnação perdida. Em Mateus, capítulo 5, versículo 25, vemos que Jesus nos disse: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás no caminho com ele. Pois se perdermos a pessoa com que devemos nos reconciliar, pode-se passar séculos até um novo reencontro. Além de toda dor física, Nemésio, que no passado havia sido abastado de bens materiais, assistiu extremamente lúcido, sem que nada pudesse fazer seu lar, com todos os seus bens materiais, desmoronar. Credores e antigos funcionários desonestos aproveitaram-se do estado de Nemésio para saquearem o lar. E Nemésio ainda carregava nos ombros o abandono, ficando apenas Olímpia, antiga companheira que o visitava 2 vezes ao dia. Em uma semana, toda a vida de Nemésio estava mudada. Gilberto e Marina chegaram à casa de Nemésio em companhia de Persila, Moreira e Cláudio, e foram tomados de assombro, exclamações e caíram em lágrimas. Nemésio tentou se comunicar com o filho em vão, mas os amigos espirituais presentes conseguiram registrar-lhes o pensamento. O anfitrião havia recuperado o equilíbrio mental e implorava benevolência e compaixão.
Visualizando Marina, Nemésio clamava perdão e nenhuma palavra lhe saía da boca. Que ela o perdoasse pelas cartas, pelos crimes. Dizia-se momentaneamente louco. Que Marina desse notícias de Cláudio. Confessava ali, perante o espírito de Cláudio, que até então não sabia de toda a verdade, que fora ele o causador de sua morte. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem um remédio depurador. Cláudio, nesse exato momento, relembrou da noite que fora algoz de sua própria filha. Também era culpado. E como disse Jesus, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cláudio, obedecendo aos ensinamentos próprios da alma, abraçou-se a Marina e a fez beijar a mão de Nemésio, como se beija a mão de um pai. E suplicou a Deus perdão para ele próprio. Nemésio foi então encaminhado a um hospital e depois se mudou para a casa de Gilberto e Marina, onde ocupou o antigo quarto de Cláudio. Almas sofridas, endividadas, que se reconectavam através do arrependimento e do trabalho. A caridade e a benevolência de Cláudio foram comentadas no Alma Irmãs, pois Cláudio já sabia que se trabalhasse para o bem dos outros, estaria encontrando o próprio bem. Sabia que o amor puro é o veículo mais eficaz para a elevação do nosso espírito. Dessa forma, Beatriz também julgou-se capaz e digna de reaver sua família. Sabia partes do que havia acontecido. Também queria ser útil no crescimento do lar terreno. Já havia aceitado Marina como filha. No entanto, o pedido de Beatriz foi negado. Nem todo encarnado recebe a permissão de fazer, nem todo desencarnado recebe a permissão de fazer visitas à família, ou mesmo de se comunicar através de cartas. Precisa estar apto, consciente dos problemas que poderá encontrar ao ver entes queridos sofrendo. Saber que nem sempre é possível ajudá-lo. Aqui eu cito um exemplo que eu ouvi na palestra do Haroldo Dias. Ele comparou o preparo do espírito para reaver a família com o preparo para o salvamento de alguém que se afoga. Se não sabemos exatamente como pegar a pessoa para resgatá-la da água, acabamos nos unindo a ela e afogando os dois juntos. Neves, pai de Beatriz, intercede por ela e Félix, a contragosto, assentiu que Beatriz pudesse rever o marido encarnado e o filho, mas pediu que André Luiz os acompanhasse, pois receava que algo pudesse acontecer. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz cita que a evolução dos seres vivos, inclusive a humana, ocorre nos dois planos da vida, espiritual e material. E vimos, durante os nossos estudos do Livro dos Espíritos, ainda em abril, sobre o progresso nos dois mundos. Através do trabalho, estudo e prática do bem, os espíritos podem progredir em sabedoria e amor, alcançando níveis cada vez mais elevados de evolução. Mas, como nos mostra a questão 230 do Livro dos Espíritos, na existência corporal é que o espírito põe em prática as ideias que adquiriu. Beatriz queria rever a família para sorver a felicidade que tivera, abraçar Nemésio, revisitar a casa antiga. Ela tinha apego aos entes encarnados e ao plano material. Assim, o sorriso de Beatriz desaparece quando ela se dá conta das mudanças ali presentes. O marido desfigurado, deficiente, Beatriz se enlaça a ele e o enche de perguntas lastimosas. Nemésio, sem suspeitar da presença de Beatriz, começa a pensar na esposa, revive todos os acontecimentos que o levaram até ali. Beatriz começa a fazer perguntas que são respondidas em pensamento. Tais perguntas não eram edificantes, e sim mera curiosidade, uma curiosidade mórbida. Esse padrão vibratório mais denso pode fazer com que nos sintamos angustiados, com sudorese e palpitações, ter um mal-estar não definido. Ela queria entender o motivo que levou Nemésio a tal ruína. Estava assustada, indignada. Salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o trânsito da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Félix, espiritualmente superior, já sabia que a presença de Beatriz e Neves, que ainda não estavam libertos de paixões na casa de Nemésio, não traria bons frutos.
Infelizmente, nem o pai nem a filha estavam prontos para se entregar ao trabalho com os entes queridos. Essa ligação entre Beatriz e o esposo configura um assédio que poderia se tornar uma obsessão. Beatriz se aproxima dele e transferindo parte de sua melancolia e de sua tristeza, fazendo com que ele perca o ânimo e comece a pensar nela. Sente saudade, se lamenta. Se a esposa estivesse com ele, tudo poderia ter sido diferente. Beatriz sentia tanto ao ver o esposo naquele estado que tem pena de deixá-lo. Ela prefere ficar presa ao esposo encarnado do que voltar a viver no Almas Irmãs. Começa a questionar o amor de Deus para com seus filhos. Beatriz não consegue entender, neste momento, devido à sua ligação carnal, que as enfermidades podem ser processos de purificação dos espíritos. Neves, que acompanhava Beatriz, acredita que Nemésio, seu genro, não era merecedor do devotamento de sua filha. Nemésio havia traído Beatriz quando ela estava prestes a desencarnar. Neves se sente inconformado com o apego de Beatriz a Nemésio. Aqui vemos o que Hannah nos falou no segundo encontro. Não é fácil escolher e permanecer no caminho de elevação. Sempre teremos altos e baixos, e nestes momentos, podemos nos recorrer às preces para elevarmos nossos padrões vibratórios. A vibração naquela casa começa a cair e fica suscetível à chegada de espíritos obsessores. Ou mesmo Beatriz poderia ficar ligada a Nemésio em estado de obsessão. André Luiz, vendo aquela situação e querendo elevar as vibrações do ambiente, pois ele sabe que o pensamento é energia que cria vibrações ao nosso redor e atrai energias análogas às nossas, intervém lembrando a Beatriz que Marina achava-se grávida de uma neta sua e de que as provas pelas quais o marido estava passando seriam, na verdade, uma bênção. Beatriz, que perdoou Marina, assim como Cláudio perdoou Nemésio, compartilha da oração e trabalhos de socorro magnético ao marido. Vê o carinho com que o filho Gilberto e a nora Marina tratam o pai. Entretanto, mesmo assim, no momento de partida, mostra sinais de alienação e tem que ser desligada do marido quase à força. Tentando reerguer a filha, Neves, que a amava acima de tudo, sugere que visitem a casa onde ela morava enquanto encarnada. Chegando lá, o estado de Beatriz piora consideravelmente após ver a ausência dos antigos tesouros, o antigo domicílio cheio de malfeitores desencarnados. O amor de Neves para com Beatriz ainda era um amor imaturo, carnal, que não consegue ensinar o desprendimento. Beatriz enlouquece e carece de serviço de amparo urgente. A lamentação pela qual Beatriz passou traz a enfermidade mental e enfermidade de surto laborioso e de difícil tratamento. O pranto não edifica o bem. São necessários 4 dias em uma casa de auxílio para que Beatriz consiga retornar ao Instituto Almas Irmãs, e mesmo assim ela retorna como dementada. Nosso grau de vibração irá se sintonizar com as energias equivalentes. 2 semanas de trabalho vigoroso se passam no Almas Irmãs, tentando o reestabelecimento de Beatriz sem sucesso, até que foi sugerida a sua internação em um hospital psiquiátrico para a realização da sonoterapia e exercício de narcoanálise. Na narcoanálise, o indivíduo é colocado em torpor induzido por injeções de hipnóticos para que se chegue a recordações anteriores. Esse procedimento é realizado com cautela para não cair em mergulhos de memórias alusivos a períodos precedentes, o que poderiam trazer lembranças sobre as quais Beatriz seria incapaz de suportar. Ao chegarmos no mundo espiritual, não recordamos tudo o que passamos em vidas pregressas. Essas recordações vão sendo gradativas à medida que vamos nos instruindo, pois nem sempre temos condições de suportar as revelações sobre quem fomos e o que fizemos. No livro Nosso Lar, Laura, mãe de Lísias, narra André que ela e o esposo, Ricardo, primeiramente foram à seção de arquivos e os técnicos do esclarecimento
os aconselharam a ler as memórias de 3 séculos de encarnação. Apenas depois de muita análise e meditação, quando eles já podiam aceitar o passado, é que foram submetidos a passes nos cérebros para relembrarem 300 anos de convivência. Para o procedimento com Beatriz, foi formada uma equipe composta de 8 companheiros, enquanto a mesma dormia com um travesseiro munido de recursos eletromagnéticos especiais. Esse travesseiro registrava as funções do cérebro. Iniciada a experiência de regressão de Beatriz, essa começa a falar em várias vozes diferentes, o que demonstra que ela era um espírito que já havia encarnado diversas vezes. Beatriz cita um nome, Brits Castanheira, e diz que Brits havia devassado a alma. Questionada onde havia conhecido Brits, Beatriz responde que se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que havia herdado do segundo marido e que havia nascido em 1792 no Rio de Janeiro. Notamos aqui que essa encarnação de Beatriz, onde ela se chamava Leonor, foi há 168 anos, e que havia sido no mesmo estado do Rio de Janeiro, local onde também está situado Almas Irmãs. Em 1810, Beatriz, então Leonor, aos 18 anos de idade, casa-se com Domingos de Aguiar e Silva, com quem tem seu único filho Álvaro, que nasceu em 1812. Leonor fica viúva prematuramente aos 22 anos e é muito bem acolhida por personalidades influentes da época que lhe ajudaram na criação de seu filho. Viúva, Leonor se casa em segundas núpcias com um rico ourives chamado Justiniano da Fonseca Teles, que era 3 anos mais velho que ela. Os dois não tiveram filhos. Justiniano se torna um pai excelente, um padrasto excelente para Álvaro. Isso deixa Leonor bastante feliz. Podemos verificar que Beatriz, enquanto Leonor, havia tido uma vida abençoada, 2 casamentos felizes, um único filho. Não lhe faltava ajuda nem um companheiro afetuoso que se dedicou ao enteado como se fosse um pai. Álvaro, filho de Leonor, cresceu inteligente e amoroso. Partiu para a Europa em 1827, aos 15 anos de idade, patrocinado por amigos ricos do pai. Estudou em Lisboa e em Paris. Beatriz continua a narrar toda a história durante o magnetismo. Em 1834, Álvaro retorna à casa da mãe e do padrasto aos 22 anos. No momento em que ela narra uma quebra de sentimentos, Félix pede para que o serviço de análise se detenha na noite em que o rumo de toda a história muda. O orientador da pesquisa faz com que Beatriz se fixe nessa noite fatídica. Beatriz muda a expressão do rosto. Pode-se notar que, neste momento, quando Álvaro retorna ao Rio de Janeiro, há um sentimento de sofrimento em Beatriz. Ali estava a ferida do seu próprio corpo, e ela continua a esclarecer todos os pormenores daquela trama. Leonor estava com 40 anos de idade, Brits, sua amiga, tinha 30 anos e era casada com um rico negociante chamado Teodoro Castanheiras, com quem tinha uma única filha, Virgínia, que nessa época estava com 11 anos de idade. Os casais Brits e Teodoro, Leonor e Justiniano eram amigos unidos pelos negócios e pelos sonhos. Até que Álvaro regressa da Europa e é apresentado a Brits, por quem se apaixona. Leonor, notando a aproximação do filho com Brits, tenta em vão separá-los, mas a paixão é intensa. Após algum tempo, vivendo felizes como amantes, Álvaro e Brits são descobertos por Teodoro. Brits e Teodoro passam a dividir apenas a mesma casa, não se separam em função da filha pequena, Virgínia. Teodoro, então traído pela esposa, começa a cortejar uma moça chamada Mariana de Castro, mais conhecida como Naninha. Mariana, que era uma moça de bons costumes e morava com os pais, acaba se entregando aos encantos de Teodoro e tem 2 filhos com ele. Os bebês são abandonados por ela à porta da misericórdia.
As portas da misericórdia eram portas giratórias existentes nos conventos, onde as pessoas podiam abandonar seus filhos indesejados. Alguns filhos de Divaldo Franco, que foram criados na Mansão do Caminho, em Salvador, foram acolhidos dessa forma depois de serem abandonados por seus pais. Aqui vemos um total desajuste acontecendo em duas famílias que eram felizes inicialmente, tudo por causa de caprichos terrenos de Álvaro, filho de Leonor. Ele, que era um jovem hedonista, buscava apenas o prazer, deixou que seus impulsos orgânicos o levassem para a satisfação dos seus impulsos. Mas, em determinado momento, ele se cansa da amante madura e quer pôr um fim na relação, mas teme que Brits não suporte o abandono e cometa o suicídio. Álvaro, que quer retornar para a Europa, onde deixou uma pretendida, arquiteta um plano. Percebendo que Brits, sua amante, adora joias, começa a instigar um relacionamento entre o padrasto Justiniano, que era ourives, e sua amante. Justiniano, sem desconfiar dos planos de Álvaro, corteja Brits e esta acaba cedendo. Já no primeiro encontro, armado por Álvaro, o relacionamento entre Brits e Justiniano é descoberto. Álvaro, ao ver Brits com Justiniano, finge estar surpreso por ter sido traído pela amante com o próprio padrasto e retorna à Europa, deixando para trás toda a dor que causou. Brits, após ser abandonada por Álvaro, se torna uma mulher pavorosa, calculista e cruel. Faz com que Justiniano, esposo de Leonor, se torne um homem com personalidade pervertida, sempre lhe arrancando dinheiro. Brits, ferida, vende a própria filha Virgínia aos 15 anos a Justiniano. Além disso, ela desencaminha moças, estimula a prostituição, vícios, crimes e abortos. Brits vai acumulando mais dívida à sua encarnação. Teodoro não aceita a filha Virgínia amaziada com Justiniano. Inicia-se uma briga entre os dois que dura 11 anos, até que Teodoro, que já estava casado com Naninha de Castro, aparece morto a punhaladas. Naninha, esposa de Teodoro, acredita ser Justiniano o autor do crime e se junta a outro homem, causando um acidente, no qual Justiniano também morre. Toda essa desarmonia foi iniciada pela negligência de Álvaro, que quis satisfazer suas próprias vontades sem medir as consequências dos seus atos. Álvaro, que havia voltado para a Europa em busca da mulher prometida que deixou por lá, a encontra casado com outro homem e retorna ao Brasil, vivendo seus últimos dias como um professor solteirão. Félix, nesse momento, pede para que o processo de regressão de Beatriz seja paralisado e solicita a ficha de Beatriz. No Ministério do Esclarecimento, na secção de arquivos, temos acesso às memórias, acesso à vida pregressa de cada espírito. Félix certifica-se de que Beatriz deu saída ao Almas Irmãs há quase 50 anos para um novo reencarne no Rio de Janeiro. Ela havia sido mesmo Leonor da Fonseca Teles e, quando desencarnou com o Leonor, havia ficado durante algum tempo em regiões inferiores. Esteve por 28 anos em colônia espiritual não distante do Rio de Janeiro para reeducação e passou apenas 2 meses no Alma Irmãs, de onde saiu, por intercessão do próprio Félix, para o renascimento como filha de Neves e Enedina em 1906. Félix continua solicitando as fichas dos outros espíritos que foram citados por Beatriz como fazendo parte desse trama e vê que todos estavam ou haviam estado encarnados no Rio de Janeiro, sendo que a saída desses espíritos haviam sido realizadas pelo Alma Irmãs, ou seja, todos os envolvidos nessa trama haviam cometido falhas relacionadas ao sexo. Toda a tragédia vista até aqui ocorreu devido à imprevidência dos interessados, que já vinham de um passado por meio de pesados comprometimentos. Não havia vítima ou agressor. São pessoas que foram cúmplices.
E aqui também vemos que a nossa reencarnação ocorre no lugar adequado, entre aqueles que propiciam os recursos compatíveis para o trabalho de autoiluminação, de crescimento interior. Nascemos exatamente no local onde devemos cumprir nossas provas e expiações. A partir daí, vemos o desenrolar de uma história que teve início há mais de 1,5 séculos. Todos os espíritos citados por Beatriz estavam ou estiveram novamente unidos nessa reencarnação, tentando ou tendo a chance de pagar pelos seus débitos do passado, assim como nós estamos. Ao chegarem as fichas, os espíritos ali presentes na sessão de narcoanálise descobriram que Teodoro havia tido melhoras sensíveis, estava desencarnado e em serviço na Terra, era Cláudio Nogueira. Justiniano tinha seus débitos agravados agora como Nemésio. Virgínia Castanheira tinha índices promissores de reforma íntima e respondia nessa encarnação por Marina Nogueira. Naninha achava-se em processo de renascimento a pedido de Félix. Era Marita. Jabritz Castanheira possuía uma ficha desoladora: abortos, destruição de lares, deserções de deveres. A ficha de Brits era uma das piores, nas piores anotações da instituição, era Márcia. Vimos que no momento do acidente de Marita, ela tem a morte da filha adotiva como uma solução para os problemas e até se ocupa com a preocupação de onde está o vestido adequado. Quando nós não estamos conscientes das respostas da vida e continuamos obedecendo aos automatismos, muitos de nós permanecemos adormecidos em relação aos nossos deveres e assim nos tornamos instrumentos de sofrimento para nós mesmos e para com os outros que experimentam a nossa presença ou dela dependem. Toda essa trama foi descoberta através da análise das fichas que estavam no arquivo de onde saíram todos esses espíritos para a reencarnação. Nós somos diariamente analisados e vigiados nos nossos atos e pensamentos. Todas essas anotações ficam guardadas nos institutos de onde partimos, à espera de nosso retorno, para sermos avaliados, não esquecendo e nem esperando a misericórdia divina, que será exatamente do tamanho do nosso merecimento. E aqui nós vemos, né, as duas famílias, né, os dois núcleos familiares, né, do livro no início e do passado, né. Neste momento, um dos médicos que participavam do processo de regressão de Beatriz questiona sobre o paradeiro de Álvaro Aguiar Silva, onde se encontrava. Na ficha de Álvaro não havia relato de uma reencarnação. Álvaro não havia saído do Almas Irmãs. Somente haviam em suas fichas queixas realizadas por sua mãe, Leonor, Justiniano, seu padrasto, Brito, sua amante, que registrou severas acusações. Então, além das anotações que são realizadas pelos espíritos amigos que nos acompanham, também existe no plano espiritual uma espécie de PROCON, onde as queixas podem ser realizadas a respeito de nossas atitudes para com os outros. O irmão Félix questiona se em algum momento dessa reencarnação Márcia havia realizado algum gesto nobre, algo que pudesse mostrar alguma evolução desse espírito tão endividado. No livro Autoconhecimento, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, vemos que qualquer indivíduo que se envolveu em problemas e erros também produziu afeição e cordialidade. Nenhum espírito é destituído de valores positivos. Mesmo que seja uma única atitude, o alto leva em conta. É constatado que Márcia havia intervido em favor da filha Marina para que a mesma tivesse um casamento digno com Gilberto. Relembrando que no capítulo 11, Márcia, enlaçada por Moreira, favoreceu Marina. Ela mente para Gilberto a respeito de seu relacionamento com o pai do rapaz. No capítulo 1 da segunda parte, Márcia ficou ansiosa ao saber que Marita não havia regressado, olhos inchados de tanto chorar.
Assim como anteriormente, ela havia corrido para tentar defender Marita na casa de Crescina. Vemos que os únicos momentos em que o espírito de Márcia se mostra aberto a alguma interferência do bem é quando ela está na posição de mãe. É neste momento que Félix faz a maior revelação de todas. A revelação que nos deixa respirar a esperança, que nos mostra que se nos esforçarmos, podemos crescer espiritualmente, tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual. Félix foi resgatado da lama por irmã Damiana e conduzido ao Irmãs, chegando à diretoria da casa. A mesma esperança que brota quando lemos os livros que narram as encarnações de Emmanuel e tantos outros romances espíritas. Félix havia sido Álvaro, e que lhe restava apenas implorar voluntariamente a reencarnação para que pudesse amparar Márcia na regeneração, visto que ele, Félix, havia sido o iniciador de toda essa explosão em cadeia. Se temos débitos, por mais alto que ascendamos, é necessário voltarmos para retificarmos nossos erros. A misericórdia divina deixa que um espírito evoluído como Félix escolha voltar ao mundo terreno para se redimir, ou mesmo para auxiliar na salvação de um ente querido, como é o caso de Quinto Varro em Ave Cristo, que consegue a reencarnação para reencontrar com Cassiano, seu filho amado. E como disse Jesus a Simão, os afetos da alma são laços necessários que nos conduzem a Deus. A ascensão é uma experiência que começa no desejo de elevar-se. Enquanto era Álvaro, Félix usou de toda a sua sensualidade sem amor à própria mãe. Apenas havia a busca do prazer juvenil, que com essa atitude fez com que uma explosão em cadeia se iniciasse. Qualquer um dos espíritos que vivenciaram essa história poderiam ter usado livre-arbítrio e ter escolhido sofrer sozinho, guardar a dor para ele próprio sem ter que propagá-la. Álvaro não era o único culpado, mas desejava estar ao lado de Márcia para ajudá-la a elevar-se. Todos que estavam ali presentes foram pegos de surpresa. Houve choro, cabeças baixas, isolamento para poderem digerir tudo que haviam escutado. A revelação havia sido inesperada, mas quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as nossas próprias deficiências, há sempre um asilo para o amor fraterno no coração. Félix rogava ajuda aos amigos ali presentes, para que fosse amparado durante a sua nova reencarnação nos dias de tentações, que os amigos perdoassem suas falhas, mas que os mesmos não facilitassem sua vida. Félix queria renascer como filho de Marina e Gilberto logo após o nascimento de Marita. Seria o neto de Márcia, o companheiro de velhice, o amor puro. Se tivermos débitos das vidas passadas, por mais que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto com o suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Ele deixaria o Instituto Almas Irmãs em 6 meses e Regis assumiria como novo diretor. Todos, naquele momento, se afastaram, tentando esconder a emoção ao ver Félix, um espírito tão elevado, pedindo ajuda para o propósito dele. André Luiz, mesmo após toda essa revelação, olha para Félix e ainda vê nele o mesmo espírito que poderia amar como se fosse o seu pai ou seu irmão. Assim como Cláudio, ao saber que Nemésio havia sido responsável por seu desencarne, também não deixou se abater, não apontou os erros e sim se calou, pois sabia que também era um espírito devedor. Félix, percebendo a emoção que invadia o coração de André, afagou seus cabelos e, antes que André pudesse chorar, Félix lhe cobrou o trabalho. Não seria lícito que André se ausentasse da aula de fluidoterapia. O trabalho deveria continuar. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou,
como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. No capítulo 14, segunda parte, vemos que André Luiz consegue a liberação para ficar mais tempo no Almas Irmãs e acompanhar de perto a despedida de Félix. Na data marcada, todos se reúnem vibrando agradecimento e amor. A festa é marcada, na data marcada, todos se reúnem vibrando agradecimento e amor. A festa é realizada sem danos para o trabalho da casa. Félix gostaria de visitar cada doente, mas não seria possível. Assim, 200 espíritos são escolhidos para participarem da despedida, quase todos enfraquecidos. 2 hinos são cantados. Deus te abençoe. Que Deus abençoasse o renascimento daquele espírito elevado que voltava à Terra com o propósito de amparar outro espírito com o qual ele estava em débito. O segundo hino, volte em breve, amado amigo. Um desejo de todos que estavam ali presentes. Que o amigo fosse, desempenhasse a melhor reencarnação, tivesse êxito em seu propósito, mas que retornasse brevemente para o lado dos que o amavam. A transferência de autoridade foi breve. Regis, o novo diretor da casa, suplicou bênçãos para o companheiro de regresso e deixou que Félix fizesse a prece. Félix, em sua prece, agradece todo o amor irradiado naquela casa. Rogou a Jesus que fosse digno de todo o devotamento e de toda a confiança que tinha por mais de meio século, que os amigos o amparassem durante o resgate dos débitos que ele havia contraído no passado, e que eles não os aumentassem ou adquirissem novas dívidas nessa próxima encarnação. Neste momento, os amigos das esferas superiores, que estavam inacessíveis ao olhar, ou seja, seres de luz que vibram numa frequência tão alta que nem mesmo André Luiz e os outros ali presentes conseguiam visualizar, plasmaram uma chuva de pétalas luminosas. Essas, quando tocavam os rostos dos espíritos ali presentes, se transformavam em um perfume inesquecível. Durante a despedida de Félix, um carro se aproxima e todos, até mesmo o ministro da Regeneração, lançam um olhar de profundo respeito quando veem Irmã Damiana chegando. Ela, com sua imensa modéstia, integra em nosso lar o quadro campeão da caridade e veio se despedir de Félix, o qual amava como se fosse filho. Irmã Damiana vê que o espírito que ela levantou da lama se tornou um ser de extensa luz e que mesmo depois de alcançar o seu triunfo espiritual,
se tornou um espírito amado e venerado, não se esqueceu de sua pequenez e que um dia fora algoz. E agora ele, Félix, estava se colocando à disposição. Na verdade, ele havia suplicado por uma nova reencarnação para auxiliar os espíritos com os quais ele havia se endividado. Passaram-se 4 anos. André Luiz, que nunca havia se esquecido de Félix, recebe uma mensagem de Regis dizendo que Félix já havia se ajustado ao veículo físico e que logo poderia ser visitado. Até então, André havia se mantido longe de Félix, acatando recomendações de vários instrutores, com o receio de encher de mimos o recém-encarnado. Logo depois, Cláudio, Persila e Moreira, que estavam em serviço no Rio de Janeiro, convidam André para rever o amigo encarnado. André retorna ao Flamengo e, através de amigos espirituais, consegue o novo endereço de Gilberto e Marina, que, devido aos trâmites legais do inventário de Cláudio, haviam se mudado para Botafogo. Chegando à nova casa da família, André reencontra Marina e Gilberto, juntamente com Dona Justa. André revê Marita, uma garotinha bonita, chorona, e também Félix, aos 4 anos de idade, e agora com o nome Sérgio Cláudio. Sérgio, diferente de Marita, possui um temperamento sereno, lúcido, nos pensamentos e nas palavras. Vemos a diferença de personalidade das duas crianças que tinham pouca diferença de idade. Marita, um espírito menos evoluído, se mostrava uma criança mais agitada e chorona. Sérgio Cláudio, apesar de estar aprisionado em um corpo físico de uma criança, já se mostrava um espírito mais elevado. André soube que Nemésio havia desencarnado há 1 ano e, em seguida, havia tido escabrosos padecimentos, pois havia se sintonizado com os equivalentes ao seu teor vibratório. Muitos espíritos obsessores frequentavam a casa de Nemésio quando este se achava prestes a partir. Persila interveio por Nemésio no Almas Irmãs. Justificou que ele havia sido um marido carinhoso durante o padecimento da esposa. Isso contava como uma boa ação para ele. Somando a isso, havia uns 3 anos em que ele esteve aprisionado a um corpo inerte, sem ao menos poder se comunicar, e mesmo assim suportou de forma adequada, sem queixas, e grato por estar em companhia do filho. O socorro a Nemésio chegou exatamente no momento em que ele estava parcialmente desencarnado e enlouquecera um distúrbio espiritual ao descobrir a presença das companhias infelizes que ele mesmo cultivou. No livro Nosso Lar, em uma conversa entre Lísias e André Luiz, então recém-chegado, Lísias esclarece que os pobres espíritos obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura às casas de apoio espalhadas no mundo espiritual. Desta forma, os espíritos amigos conservaram a demência de Nemésio por benefício com o intuito de protegê-lo. Essa seria a única forma de livrá-lo desses malfeitores desencarnados, que assim não iriam conseguir acessá-lo. O esquecimento temporário, como a demência, funciona como uma bênção da divina misericórdia, uma maneira de manter o espírito em experiência evolutiva. Nemésio, desencarnado, foi internado em manicômio respeitado, vinculado ao Almas Irmãs, em região de purgatório de trabalho restaurativo, e continuava em tratamento vagaroso e incapaz de assumir compromissos com as inteligências das trevas. Ou seja, ele estava impedido de contrair novos débitos, de se aliar com espíritos zombeteiros. Por isso, é importante mantermos sempre um padrão vibratório elevado, vigilância e prece. Quando tivermos um tropeço durante o nosso dia, devemos parar, mentalizar nossos benfeitores espirituais e rogar a Jesus que nos mantenha com bons pensamentos. Quanto a Márcia, essa estava encarnada e dizia detestar parentes. Andava doente, arredia, bebia, jogava muito e permanecia longe do convívio familiar, mesmo Marina e Cláudio tendo procurado por ela diversas vezes. Marina e Gilberto, segundo Cláudio relatava, planejavam reatar a confiança de Márcia e apresentar-lhes os netos.
Persila disse a André que o reencontro seria naquele domingo e convidou o amigo espiritual para cooperar. Chegada a noite, André se viu tentado a se aproximar de Sérgio Cláudio e a auscultar a posição espiritual daquele ser, mas se lembrou da promessa de que ficaria distante e não interferiria no encarne de Félix. Afastou-se e foi estudar. Assim que amanheceu, a casa de Marina e Gilberto se preparava para o encontro com Dona Márcia. As crianças tinham suas vontades e antes de saírem de casa, e Marita pensou em Cláudio, sentiu-se assistida espiritualmente e pediu que as duas crianças orassem. Sérgio Cláudio foi até o centro da sala e fez uma prece dominical. E logo depois veio Marita, mais taluda, gaguejando em outra expressão. Então Marina pediu ao filho, Sérgio, que fizesse uma oração que ela o ensinou, e ele rogou a Jesus que trouxesse a vovozinha, no caso Márcia, para morar com eles. E todos saíram para esse encontro. Na praia, Marina e Gilberto e os dois filhos se misturaram aos outros banhistas à procura de Márcia, e essa foi avistada de longe, tristonha, cansada, mas sorridente para as amigas. Estavam os 4 encarnados e os 4 desencarnados, Moreira, Cláudio, Persila e André Luiz. Os desencarnados envolveram Márcia em boas vibrações. Ela começou a pensar na filha, Marina, que saudade, como doía a separação. Rememorava a sua vida, Marita, Aracélia, Nemédio e todos que fizeram parte daquele caminho espinhoso que ela havia trilhado. Valeria a pena chegar a uma velhice de solidão? Nisso, percebeu uma turminha chegando e reconheceu a filha e o genro e as 2 crianças. Ao cruzar os olhos com os olhos de Sérgio Cláudio, ficou paralisada e pensou: que estranha e linda criança. É como se Márcia enxergasse o espírito que estava ali, um espírito elevado, de luz, mas que ao mesmo tempo lhe trazia recordações não racionais de um passado de dor. Sérgio Cláudio, após Marina cochichar algo no seu ouvido, corre até a avó, que lhe estende os braços para acolher aquele ser e sentir seu coração bater junto ao dele, como se fossem pássaros de luz que desciam do céu. Márcia teve sensações de felicidade, angústia, amor e medo, e não soube decifrar o motivo pelo qual aquele netinho lhe trazia pensamentos tão contraditórios. Antes mesmo que Márcia tivesse uma reação, Sérgio a cobriu de beijos, alisou seu cabelo e a encheu de amor. Há uma breve saudação entre todos, e então o neto declama a prece à vovozinha, que Jesus pudesse conceder a graça de Márcia ir morar com a família. Dona Márcia chora copiosamente, enquanto Sérgio Cláudio lhe abraça novamente. Ela se despede das amigas e segue para Botafogo, com o intuito de almoçar com a família, mas intimamente ela já sabia, não mais largaria a casa da filha, pois o netinho lhe prendera o coração. André Luiz, emocionado, contempla as famílias unidas na praia. Volta ao local de encontro de Márcia com a filha, o genro e os netos, sabendo ali estar unido o passado e o presente. Também ali estava o futuro, na luz do amor que nunca morre. Ele agradece pelos ensinamentos enriquecedores, assim como nós agradecemos hoje os ensinamentos que tivemos durante nossos encontros semanais. Agradecemos a Deus por não desistir de seus filhos, pela paciência e misericórdia para com todos nós, que nos dá tempo para que possamos nos reconciliar com cada um dos nossos credores e também para que possamos perdoar quem nos feriu e nos perdoar pelos erros que cometemos, pois todos somos construtores do nosso próprio destino. Agradecemos a espiritualidade amiga por ter sussurrado nos nossos ouvidos que seria enriquecedor tirar um tempinho de nossas vidas para conhecer melhor o propósito de nossas existências, que nunca é tarde para começarmos, e que talvez, ao retirarem as nossas fichas do arquivo, sejam esses momentos que irão nos salvar ou irão mostrar que somos dignos de uma nova chance. Olá, queridos amigos da FEEGO de Goiânia. Quero dizer que estarei com muita alegria no próximo dia 23 de novembro, quinta-feira à noite, na FEEGO,
proferindo a palestra Sexualidade sob a ótica do espírito imortal e partilhando com vocês as reflexões a respeito da sexualidade à luz da doutrina espírita. Na ocasião, também terei a alegria de ter os meus livros expostos, disponibilizados para quem desejar e também autografá-los ao final da palestra. Então, se esse tema, se esse movimento fala ao seu coração, terei muita alegria em te encontrar lá. Um abraço a todos os amigos da FEEGO e das Casas Espíritas de Goiânia. Até breve.